O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, resolveu aparecer mais uma vez nas manchetes, agora como para fazer deboche. Ele disse hoje que suas versões contraditórias sobre o caso tinham um objetivo que foi alcançado. Lembra do Marcos Duval, né? Aquele que pegou e criou situações envolvendo Alexandre de Moraes, envolvendo o próprio Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. Agora ele surge com uma nova narrativa e dizendo que ele é o bonzão e o espertão. As declarações de Marcos Duval foram dadas na saída do Senado e registradas por um ativista chamado Rony Telles. Ele divulgou o vídeo na internet e a gente vai assistir quase que na íntegra. Vamos ver. Ó quem tá aqui. Ah, então o senhor para do lado. Ah, tá ali, ó. Boa tarde, senador. Boa tarde. Quem são? De onde são? Canal Rony Telles, você quer falar alguma coisa com o nosso público sobre como que tá a situação da sua denúncia? Ah, maravilhosa. E aí, como é que deu o resultado? O senhor estabilizou uma versão? Não, mas isso tudo é estratégico. É a estratégia do senhor. Mas parece que a justiça não está tratando muito bem essa estratégia. O que você tem a dizer sobre isso? Não, eu fiz aqui, o resultado tá dando certo. O senhor acha que está sendo positivo? Acho não, tenho certeza. E qual é o real motivo e interesse que o senhor tem? Qual o seu objetivo? Com o tempo vocês vão saber qual é. Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido e claro que eu fiz essa manipulação de notícias encontradas, mas aí um dia vocês podem entender. E o senhor deseja o afastamento do ministro Moraes, da relatoria, do inquérito da sua equipe? Vocês vão ver o que vai acontecer e vocês vão ficar muito felizes. Homem público, hein, que ganha do nosso dinheiro. Bom, a CNN Brasil, ela teve acesso a algumas mensagens, apurou que Duval tem enviado inclusive mensagens a senadores com um laudo médico comprovando que não está louco. Marcos Duval reforça nessas mensagens que agiu intencionalmente ao dar várias versões diferentes sobre a reunião que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, o ex-deputado Daniel Silveira do PTB, e ele garante nessas mensagens que tudo faz parte de um objetivo planejado. Vergonhoso imaginar que um homem público que está no Senado Federal, tão criticado nesses últimos tempos, vem com esse tipo de narrativa pro eleitor, pro brasileiro, tratar aí a gente com deboche sem tamanho, e aí o idiota, com o perdão da palavra, ouvinte, e Pedroso também, o idiota nessa história toda, quem fica como idiota somos nós, né? A gente acabou de discutir a existência de alguns gênios da raça, vamos dizer assim, né? Então parece ser o caso do senador Marcos Duval. Ele agora fez uma lambança enorme, fez ali uma confusão, tá percebendo que a chapa tá esquentando pro lado dele e agora ele quer pagar de gênio. Quer dizer, olha, eu fiz essa confusão toda, eu criei confusão na mídia, criei confusão no Senado Federal, criei no Judiciário, mas assim, vocês aqui não entendem, esse movimento ele é tão inteligente que vocês não entendem. Quando na prática, ele fez lambança. Ele mesmo admitiu no dia seguinte, depois da live, que ele não estava bem. E ele sistematicamente deu versões desencontradas porque ele não conseguiu sustentar aquilo que ele falava. Veja, escola, ele poderia estar dizendo assim, olha, trouxe informações diferentes, uma coisa ou outra, se ele tivesse esse pensamento estratégico tão organizado. Mas não, eu falei até no Jornal da Manhã, ele se confundia. Em um relato ele disse que foi Palácio Planalto, outro ele disse que foi Palácio Alvorada, em um momento falou até do Palácio Jaburu. Ele não sabe direito nem onde essa reunião aconteceu. É quebra de decoro, não, Pedroso? Olha, no mínimo, escola, eu já quero começar uma campanha em que parte desses nossos representantes eles têm que passar por um psicotécnico, eles têm que fazer um exame toxicológico e de vez em quando um bafômetro, antes de entrar onde eles trabalham. Porque é inadmissível que algumas pessoas, no gozo pleno das suas faculdades intelectuais, cometam esse tipo de ato. É um absurdo. É um absurdo que um senador da República faça isso. E vou além. Caso seja verdade que ele teve um plano, que na cabeça dele é genial, né? Na cabeça dele. Coisa de loucademia de polícia, mas que na cabeça dele foi genial. Meu Deus do céu, ele está brincando com coisa séria, com a vida das pessoas. Mesmo que ele esteja ali gozando das suas capacidades intelectuais, que nesse caso devem ser limitadas, ele precisa ser responsabilizado. Porque você não comete esse tipo de atitude, você não atenta contra as instituições sem ser responsabilizado. Mas na prática, o que eu acredito e onde eu apostaria é que o sujeito está fazendo o seguinte, ele percebeu que fez uma lambança, não quer passar recibo de tonto,
e agora está querendo dizer que são as pessoas que não compreendem. Ele é um gênio incompreendido, escola. Ele é um gênio e os idiotas somos nós. É isso aí, o Pedroso falou tudo, não tem nem mais o que acrescentar nessa história toda, porque é até triste a gente dar espaço para a narrativa desse tipo de senador, porque esse tipo de senador, ele coloca a política brasileira, que já não é das melhores, ainda mais em xeque, ainda mais na lama, perante o Brasil, perante o mundo, perante quem quer que seja. A gente fala muito aqui de procurar, o Mark também busca muito, né, voltar ao rito do cargo, trazer o respeito e o poder que de fato cada um dos poderes merece, mas com tipos como Marcos Duval ou como pessoas que estão aí suspeitas por compra de voto aqui e acolá, é muito difícil a gente trazer devolver pelo menos essa dignidade à política e aos políticos brasileiros. Sei lá quando isso vai acontecer, e tomara que agora que essa nova legislatura que está começando agora, alguém se destaque no meio desses 513 na Câmara, 61 no 81 no Senado, 54 aqui na Assembleia, enfim, Brasil afora, a gente precisa de políticos que tenham vontade de fazer política e não de lacrar por aí, Pedroso. Bom, eu tenho dó do povo capixaba. Veja, se a gente como brasileiro já se sente envergonhado com o Marcos Duval, que não respeita o decoro do cargo, que não respeita, assim, sabe, os ritos básicos. Porque é isso, cada um dos cargos ele tem um rito, ele tem um decoro específico, ele tem uma série de predicados morais que devem ser exercidos, e ele joga todos eles na lama. Ele brincou que ia renunciar à escola. Peraí. Então, assim, ele trata com desdém a questão do exercício do mandato de senador da nossa República. É uma vergonha. Os outros senadores, colegas dele, deveriam ter uma atitude enérgica contra isso, justamente em prol da sua moralidade. Mas eu duvido, sabe? Tá tudo tão feio que esse tipo de coisa acaba entrando no anedotário, né? A gente vira mais uma anedota política e a gente sofre. Eu imagino que pior do que a vida de analista político, de ter que acompanhar isso, é a vida de humorista que precisa concorrer com essas pessoas, muitas vezes em horário nobre. Porque é difícil concorrer. Imagine um humorista contar piada melhor do que essas confusões e atrapalhadas que eles fazem. É muito difícil. E os senadores que estão lá, se nada fizerem, são omissos e também concordam com o que Marcos Duval está fazendo com o nome do Senado e com a política brasileira.